Muito bem, graças a Deus. Sabe, hoje eu quero ministrar algo assim, muito do meu coração. Não significa que eu não estou preparado, é claro que não. Eu estou preparado, mas algo mais do meu coração. Eu quero trazer para você algo assim, que é certo que vai florescer ainda mais o Natal verdadeiro no seu coração. Sabe, eu quero muito que você incline o seu coração, hoje, para o que Deus quer fazer e falar conosco nesse dia, amém? A primeira vez que foi mencionado na Bíblia algo incrível sobre uma estrela, está em Mateus 2, acompanhe comigo, você não precisa ler nem no seu tablet, a não ser que você esteja em casa. Se você está em casa acompanhando online, você precisa sim, não é, de uma Bíblia aí, física assim, ou de um tablet, ou de um smartphone, mas você que está aqui, preste atenção nos nossos telões, porque você vai ler a palavra de Deus. Mateus, a partir do versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos ao versículo 9, para facilitar essa história. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: depois que Jesus nasceu, diga assim, Jesus nasceu, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, reis magos, algumas versões diz reis magos, outras diz magos, mas reis magos vieram do Oriente até Jerusalém. Diga, os reis magos vieram de longe até Jerusalém. E eles perguntaram: aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Eles queriam saber aonde estava o rei, aonde estava nascendo um rei. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aí a história conta, do versículo 3 ao versículo 8, que Herodes, ele, apesar de crer nas profecias de Isaías, porque Isaías já tinha profetizado como que Jesus ia vir, que ele ia nascer, sobre tudo isso daí estava profetizado lá no profeta Isaías. Mas olha só, Herodes queria tentar matar as crianças para que não nascesse o rei, Jesus. É claro, essa história é sobre Jesus, mas olha o que aconteceu, versículo 9, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou no lugar aonde estava Jesus, aonde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. Encontramos o Salvador, encontramos aonde ele nasceu, encontramos o Rei dos Reis, encontramos o Salvador que vai mudar a nossa história. Quando tornaram a ver a estrela, então encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, eles viram um menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Diga, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram por outro caminho. Diga comigo, retornaram por outro caminho. Aleluia. Sabe, queridos, essa é uma das histórias, né? É a história aqui daqueles reis magos que foram de longe buscar um Salvador. Mas acontece algo aqui que eu quero destacar com você, e a Bíblia só destaca isso nessa história. Uma estrela brilhava naquele dia. Uma estrela estava brilhando destacadamente. Dentre milhões de estrelas, havia uma estrela que se destacava, que brilhava, era a estrela do Natal. E essa estrela tão famosa, muitas árvores de Natal, como essas lindas árvores aqui, ficou muito chique isso daqui. Depois você tira uma foto aqui, ó, bem aqui, que vai desfocar a árvore, vai focar em você e vai ficar aquela árvore no fundo, assim, parecendo cinema. Aí se alguém perguntar para você, onde você tirou essa foto? Você fala assim, quer ir lá ver? Domingo você vai comigo. Mas, em cima das árvores tem essa estrela.
E é incrível, porque apesar de algumas árvores ter tantas estrelas, a maioria das árvores de Natal, e eu fui na loja outro dia, eu estava encantado com as árvores, cada uma mais bonita que a outra, e assim, eu tinha muita disposição para comprar, viu gente? Só faltou o dinheiro. Mas eu fico olhando que as árvores, elas têm geralmente uma estrela só, não é verdade? Você já viu? Essa estrela brilhava. Esses homens, esses reis magos, eles estavam de certa forma distantes, perdidos, mas havia uma estrela brilhante apontando o caminho para o Salvador. Essa estrela não estava além da terra, ela estava no céu, é claro, mas no céu da terra, entende? Essa estrela, ela estava determinantemente forte, ela brilhava tanto, 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 que ela se destacava. E é interessante, pensa comigo, qual que era o propósito daquela estrela? Às vezes a gente pensa assim, não, o propósito de uma estrela é brilhar, é claro, mas não era só esse. Essa estrela, ela tinha um propósito de ser não somente uma estrela que brilhava, mas ela era uma estrela que ela guiava as pessoas, os reis, até o Salvador. Sabe, Deus, ele iluminou aquela estrela, para que ela pudesse ser um guia para aqueles homens, para que ela pudesse ser um guia para aqueles que queriam conhecer o Salvador, Jesus Cristo. Ela tinha um brilho incrível, incomum. Aqueles homens, a história mostra que eles vieram da região da Índia, eles estavam de muito longe, mas mesmo eles estando tão longe, mesmo eles não conhecendo ainda o Salvador, havia uma estrela que os guiava, que brilhava tanto, que eles começaram a olhar para ela, e olhando para ela, eles alcançaram o lugar onde o Salvador estava. Agora deixa eu parar um pouquinho. Eu estava vendo esses dias, você sabia que a lua, ela não brilha por si só? Você sabia disso? Quem que ilumina a lua? O sol. A gente vê a lua, mas aquele brilho, ele só existe por causa do sol. As estrelas não têm brilho em si mesmas, mas elas brilham por causa do brilho do sol. Essa estrela estava brilhando tanto porque o sol brilhava sobre ela. Agora preste atenção, isso vai fazer sentido para você daqui a pouco, mas a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Olha só, aquela estrela, ela estava refletindo a luz do sol. Quanto mais perto do sol ela chegava, mais ela brilhava. Quanto mais próxima do sol uma estrela está, mais ela absorve a sua luz e mais ela brilha. Provavelmente essa estrela, então, ela estava bem próxima do sol, e ela guiou aqueles reis. E qual era a pergunta que aqueles reis fizeram? Aonde está o grande rei? Nós estamos aqui em Jerusalém, nós viemos de longe por causa de uma estrela que nos guiou, mas nós queremos mesmo é conhecer o Salvador. Aonde está o Salvador? Isso está no versículo 2, você viu muito bem. E sabe, essa é a grande pergunta da humanidade. Toda a humanidade, uns expressando, outros não, mas no coração de toda a humanidade está perguntando para mim e para você, a humanidade está perguntando para o alto, a humanidade está perguntando para alguém, a humanidade tem essa pergunta dentro do seu coração: aonde está o rei? Aonde está o Salvador? E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, eles ficaram impactados. A Bíblia diz que eles ficaram alegres. A estrela os guiou, de repente a estrela parou, e quando a estrela para em cima da onde o Salvador Jesus estava, a Bíblia diz que eles se encheram de júbilo, que eles ficaram alegres, sobrenaturalmente alegres. Eu acredito, a Bíblia não fala nesse detalhe, mas eu acredito que eles ficaram emocionados. Alguns choraram, outros se entregaram completamente, alguns deles saíram correndo. Não era só 3 não, viu gente? Eram vários. É porque a gente acha que é 3, porque os desenhos só mostram 3, porque cada um tinha que trazer um presente. E como eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, a gente acha que eram 3 reis, mas eram mais de 3, provavelmente. Agora olha só, voltando, sabe, a Bíblia diz que eles chegaram lá, eu acredito que alguns choraram, outros se ajoelharam diante de Jesus, diante daquilo que estava acontecendo ali. Encontramos o Salvador, aleluia, aleluia. A Bíblia que diz que eles encheram de júbilo, de alegria. Quando alguém encontra o Salvador, não há como se controlar, por dentro e por fora, ou no mínimo por dentro, ou talvez até só por fora, eu não sei, mas vai acontecer alguma coisa incrível quando a pessoa encontra o Salvador, amém? Mas aqui está um ponto da história. Eles estavam gratos a Deus. Eles pararam e falaram: obrigado, Senhor.
porque eu encontrei o Salvador, isso é o que mais importa. Mas obrigado, Jesus, porque um dia, porque lá, quando eu estava longe, o Senhor levantou uma estrela para me guiar até o Salvador. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou uma estrela na minha vida, e essa estrela, com o brilho do sol, ela me levou até o Salvador. Eles estavam dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor colocou essa estrela no meu caminho, que me levou até Jesus. O que seria da minha vida sem Jesus, gente? O que seria da sua vida sem Jesus? Agora, Natal é quando nós lembramos de agradecer a Deus, as estrelas que Deus usou para nos levar até o Salvador. Em outras palavras, eles não teriam talvez encontrado o Salvador, certamente não, se não fosse aquela estrela que estava brilhando sob o brilho do sol, mas aquela estrela, ela foi o guia deles. O que eu quero dizer? Nós estamos na véspera do Natal, e graças a Deus por isso. O Natal tem que ter um motivo de gratidão na nossa vida, amém? Seja grato a Deus, mas nesse dia eu quero trazer ao seu coração, o primeiro ponto dessa palavra: nós precisamos ser gratos a Deus pelas estrelas que Ele colocou em nossas vidas, para que a gente pudesse alcançar o Salvador e até hoje estarmos, quem sabe, junto dEle. Você está começando a entender a ideia? Quem foi a sua estrela? Quem tem sido a sua estrela? Talvez a sua estrela foi a sua mãe, o seu pai. Talvez a sua estrela foi um vizinho, um amigo, um colega de faculdade, um amigo da escola. Talvez a sua estrela foi um irmão, um primo, um parente. Quem foi a sua estrela? Alguém um dia foi como aquele que brilhou para você, que você percebeu brilhando. Você percebeu como ele mudou, como ele foi mudado pelo sol. Você percebeu como a vida dele mudou. Você começou a olhar para ele e de algum momento ele te chamou: venha, venha, eu vou te guiar até o Salvador. E você e eu estamos aqui hoje porque Deus levantou estrelas poderosas para que nós pudéssemos encontrar Jesus. Quem é a estrela da sua vida? Entenda essa palavra. Natal é tempo de agradecer pelas estrelas que Deus colocou em nossas vidas. E talvez por causa da relação sua com essa estrela, e também por causa da relação dela com o sol, talvez por isso ela brilhou tanto e ela te auxiliou a chegar até aqui. E talvez muitas estrelas estão auxiliando você até hoje a se tornar mais parecido com Jesus, a brilhar como o sol. Louvado seja Deus, amém? Sabe de uma coisa? O último lugar que o diabo queria que você tivesse hoje é sentado aqui nesse auditório, junto com tantas estrelas do Senhor Jesus. Entende a ideia? Muitos de vocês podem dizer que talvez não imaginaram também que hoje estariam aqui sentados em um auditório, sendo igreja de Jesus e adorando o Salvador, porque estrelas foram como guias na nossa vida e nos levaram até Ele. Nós éramos perdidos, e Deus nos encontrou através de Cristo Jesus, usando estrelas. Certamente alguma estrela te trouxe aqui. Alguns de nós éramos viciados. Muitos de nós éramos pessoas miseráveis. Muitos de nós tínhamos casamentos corrompidos, famílias estragadas. Muitos de nós éramos jovens, adolescentes sem esperança, sem expectativa, sem rumo. Vagueávamos por aí como aqueles reis magos, sem a salvação. Mas Deus colocou uma pessoa no seu caminho para te levar até Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho breve para você. Sabe, eu com 7 anos de idade, Deus colocou uma estrela na minha vida, que é a minha mãe. E com 7 anos de idade, a minha mãe, sendo minha guia, ela foi a estrela da minha vida, e ela me levou até o Salvador Jesus. E de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Porque depois Deus levantou uma outra estrela, que era o meu pai. E o meu pai me discipulou, meu pai cuidou de mim, meu pai me guiou, meu pai me ensinou a obedecer Jesus, junto com a minha mãe, é claro. Mas eles foram as primeiras estrelas que Deus levantou para a minha vida. E eu me lembro a insistência dos meus pais comigo para me envolver nas coisas de Deus.
Eu me lembro da adolescência, né, aquela fase do tipo vai, mas não vai, fica e fica. Eu me lembro do meu pai falando, filho, nós precisamos ir. E eu estava cansado, porque eu tinha jogado videogame até as 3 da manhã. Mas de manhã o meu pai me acordava e dizia, a igreja é o mais importante, porque lá você vai encontrar Jesus e a sua vida não pode ficar sem o Salvador. E como foi desafiador, mas como meu pai me guiou, foi uma estrela na minha vida, e ele insistia comigo. Eu me lembro das conversas profundas que eu tinha com as estrelas. Agora você sabe que você já conversou com uma estrela. Mas eu lembro das conversas profundas que eu tinha com meus pais na mesa. Lá em casa o almoço e a janta eram desculpas para um bom ensino, para uma boa comunhão. E quando eu sentava naquela mesa, fluíam tantos assuntos de todas as naturezas, de todos os tipos. E como a Bíblia é tão maravilhosa, como a palavra de Deus é incrível, todo assunto tem a ver com Deus, e todo assunto nós podemos colocar dentro do prisma do Senhor. E ali eu lembro que haviam conversas profundas, demoradas nas nossas refeições, e aquelas histórias, aquelas ministrações, elas iam como me moldando, como me guiando até Jesus, como me levando até o propósito, como me colocando na frente do que Deus tinha para a minha vida. E o meu pai sempre muito engraçado, mas sempre muito centrado nas coisas de Deus. Então quanta orientação, quantos conselhos, sabe, é incrível, porque o meu pai não está mais aqui, mas eu vou falar uma coisa, filtre o que eu vou falar, por favor, não é espiritismo, mas o brilho dele continua na minha vida, na sua vida. O brilho dele parece que permanece entre nós, entende a ideia? Por que eu falo isso? Porque as palavras de fé que ele declarou, as palavras de fé que ele declarou sobre a minha vida, as palavras de fé que ele declarou sobre você, sobre essa igreja, as palavras de fé que ele declarou sobre um futuro que veio e ainda que há de vir, as palavras, elas estão sendo cada dia mais se tornando realidade, elas estão cada dia mais se tornando verdade, na minha vida e na sua história, na história dessa igreja. Amém? A propósito, pais, saibam que vocês são as estrelas que seus filhos estão observando para decidirem ou não chegar até o Salvador. Meu pai era um exemplo de generosidade. Eu nunca esqueço, eu tenho muitas lembranças, são como o brilho que não apaga mais na minha vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Pais, os seus filhos te veem doando? O meu pai era um exemplo de consagração a Deus. Ele era um exemplo. Enquanto às vezes eu, de alguma forma, nas relações do dia a dia na igreja, algumas vezes a gente ficava triste com alguma coisa, raspava ali numa outra pessoa, num sentido assim, né, de às vezes se entristecer, às vezes até de ficar um pouco machucado em algumas circunstâncias, mas eu me lembro meu pai falando, não meu filho, olhe para Jesus, você faz para Jesus, não deixe de se envolver, você precisa servir, porque o serviço vai te levar a um poderoso propósito, você vai amadurecer servindo. E eu me lembro tanto que meu pai era uma pessoa consagrada a Deus, ele entregava o seu tempo, as suas forças, tudo que tinha ao Senhor. Papai e mamãe aqui, você tem sido um exemplo de consagração para os seus filhos? Eles te veem servindo a Deus com alegria? Meus pais também eram um exemplo de hospitalidade. Essa igreja, ela nasceu na casa dos meus pais. Eu não estou falando isso com orgulho, eu estou falando para te inspirar nessa hora. Mas sabe, os meus pais, eles eram uma estrela brilhante em hospitalidade. Quantas vezes era tão natural chegarem pessoas da nossa casa, pastores de longe, pessoas missionários, por exemplo, na nossa casa já morou missionários 3 meses, 4 meses, quantas vezes, eu lembro muitas vezes que eu deixava o meu quarto, dormia na sala, dormia no chão do quarto do Felipe, quando a gente já estava num 3 quartos, dormia em outro lugar, mas o meu quarto era o quarto da hospitalidade, era a hospedaria da casa, era o lugar onde recebíamos pessoas, sabe, o meu pai, pela graça de Deus, a minha mãe, eles foram um
exemplo, uma luz que brilhou, um exemplo de hospitalidade. Essa igreja nasceu lá. Durante os 4 primeiros anos dessa igreja, nós tínhamos um lugar que só alugávamos no domingo. Então, de segunda a sábado, a igreja CCLN, ela funcionava na casa deles. Lá eram as reuniões de liderança, lá eram os discipulados, lá aconteciam 3, 4 células por semana, lá era o lugar de aconselhamento, lá onde tudo fluiu, porque a hospitalidade, ela brilha forte na vida dos filhos, e como isso marcou a minha vida, a minha história, e por isso, pela graça de Deus, nós temos aprendido ainda muito, temos a aprender, mas a nossa casa tem sido uma extensão da igreja. Quantas coisas, sabe, eu sei que durante a minha vida, eu sempre quis olhar para aquelas estrelas brilhantes, os meus pais, e quanto mais eu olhava, mais eu chegava perto do Salvador. Quanto mais eu olhava, mais o Natal tinha sentido para mim. Quanto mais eu olhava, mais o sol da justiça também iluminava sobre mim. Sabe, em nome de Jesus, eu quero desafiar você, papai e mamãe, fica de pé no seu lugar, papai e mamãe que está aqui, fica de pé, mesmo que não seja criança, você que é pai, mãe, avô, não tem problema. Fica de pé no seu lugar. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, que você é uma luz forte que brilha nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. E essa luz fará toda a diferença. Fará toda a diferença na vida deles. Vamos fazer um ato profético juntos. Diga assim comigo: eu sou uma estrela para os meus filhos, para os meus netos. Pode dizer, você que não tem neto, você vai ter, não é? Eu sou uma estrela para os meus filhos, para os meus netos. Eu sou uma luz brilhando, e eu vou fazer a diferença na vida deles, para guiá-los até o futuro que Deus tem para eles. Amém, amém. Glória a Deus, pode se assentar. Você é uma estrela para os seus filhos. Os seus filhos, eles vão olhar para você e vão brilhar também, amém? Agora, quem são as estrelas do Natal então? Quem são as estrelas do Natal? Sabe, a Bíblia diz em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 5, 20, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, 20, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Aleluia, amém? Sabe, Deus quer usar você como estrelas, como estrela. Deus quer usar cada um de nós como estrelas dele. Deus quer usar a gente como guias. Sabe, quando você entende o verdadeiro sentido do Natal, você sabe que você é também uma estrela na vida de outras pessoas. Deus nos chamou para guiá-las até o Salvador. Estrelas que mostram Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Sabe, o mundo está procurando uma estrela que vale a pena seguir. Em 2021 eu declaro sobre a sua vida um brilho sobrenatural de Deus, um brilho sobrenatural do Espírito Santo. Você vai brilhar mais ainda, mais do que você tem brilhado, e muitas pessoas vão olhar para o seu brilho, vão olhar para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, e elas vão dizer: aonde está o Salvador? Aonde está o Rei? Brilha, brilha. Sabe, hoje o Natal ele tem um verdadeiro sentido para você, porque um dia uma estrela cumpriu o seu propósito, não só de brilhar, mas de guiar uma pessoa. O Natal tem um verdadeiro sentido para você, porque um dia uma estrela então brilhou, mas também te guiou até o Salvador. Mas no Natal de muita gente, talvez ainda não tenha o verdadeiro sentido, mas no próximo ano eu declaro que o Natal de muita gente que talvez ainda não está aqui, vai ter um verdadeiro sentido. Amém? Tem muita gente lá fora, querido, te esperando para o próximo Natal. Tudo bem? Está entendendo a ideia? Sim ou não? Natal é época de lembrar e de agradecer. Natal é época de lembrar e de agradecer. As pessoas, lembrar e agradecer as pessoas que foram como estrelas para a sua vida. Jace, sorteio, você foi sorteada. Quem é a estrela que te levou até o Salvador? E quem são as estrelas que hoje têm te guiado? Douglas, Fabiana e Luciano. Aleluia. Amém. Você tem uma estrela, um guia. Você tem uma estrela. Sara, quem foi a sua estrela?
quem é a sua estrela? A Janafa, a Thaís e a Dayana. Uau! Você tem uma estrela? Tem ou não tem? Tem, Paulo? Tem uma estrela? Tem estrelas na nossa vida. Mateusão, quem é a sua estrela? Quem foi a sua estrela? Quem tem sido a sua estrela? Carol, Gabriel, Rosângela, Flora. Aleluia! Amém? Todos nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus colocou uma estrela no nosso caminho. Seu Orlando, quem foi a sua estrela? Sandra, Carol, Orlando Júnior, Alessandra, toda a minha família. Toda a família, aleluia, diga comigo, eu tenho uma estrela. Amém? Amém? Aleluia. Nós temos uma estrela. Agora levante do seu lugar, nós vamos fazer bastante exercício hoje, hein? Vou até subir assim, igual jovem. Diga assim, obrigado, Senhor, pelas estrelas do Natal, que o Senhor colocou na minha vida, para ser como um guia, obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm brilhado como o Senhor, e têm me levado cada dia mais perto do Salvador, aleluia. Dá um aplauso a Jesus pela vida das estrelas que Ele colocou na sua vida. Amém. Pode sentar, gente. Vamos continuar nessa história. A estrela parou. A Bíblia diz que a estrela parou sobre o lugar onde Jesus estava. Aquela estrela ela guia os reis magos, mas agora ela para em cima daquele lugar, do estábulo, da onde Jesus estava, provavelmente no fundo de uma casa, aonde ele estava ali naquela manjedoura, mas aquela estrela parou. E o que aconteceu com os reis magos? Eles se encheram de alegria. Veja o versículo 9 e 10 comigo. Mateus 2, 9 e 10. Olha só. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, eles se encheram de alegria, eles se encheram de júbilo, eles encheram-se de júbilo. Agora vejam que interessante. O versículo 12 diz assim, vocês leram comigo, mas só repetindo para você guardar e entender esse ponto. O versículo 12 diz assim: eles retornaram ao seu destino, ou à sua terra, por outro caminho. É claro que eu vou usar isso como uma metáfora aqui, como uma inferência, uma ideia para você. Mas agora fala de um encontro. Agora ele fala do encontro, o que aconteceu, eles encontram Jesus, a Bíblia diz que eles foram seguindo essa estrela, de repente ela para, aquela parada foi exatamente a linha divisória na vida deles. Talvez você está aqui hoje, pela primeira ou segunda vez, talvez você está aqui hoje e já tenha andado aqui, mas quem sabe na sua vida falta essa linha divisória, esse marco, esse momento. A Bíblia diz que quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, nós estamos sim recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz que eles chegaram naquele lugar cheio de alegria, encontramos o Salvador, e a Bíblia diz que eles ajoelharam, eles se prostraram e eles adoraram, mas para que isso acontecesse, eles agora estão diante de Jesus, eles estão crendo no Salvador. Ali há uma linha divisória do antes e do depois, e o melhor é que o antes é passado, o depois é o hoje, e é o que continua, é o que está por vir na minha vida, na sua vida, e a história que Deus está preparando para cada um de nós é uma história maravilhosa. Talvez você veio por um caminho de dor, por um caminho de tristeza, por um caminho de doença, por um caminho de casamento quebrado, por um caminho de desânimo, por um caminho de incredulidade, por um caminho de religiosidade. Eu não sei qual é o caminho que você chegou, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, eu creio que Deus vai te levar depois desse dia por um novo e vivo caminho.
A palavra de Deus diz que nós estamos nesse novo e vivo caminho. Agora eles voltam por outro caminho. Eles chegam por um caminho, mas saem por outro caminho. Porque Jesus muda a vida da gente. Jesus mudou a história desses reis magos. Agora a história deles é o antes. A vida era ruim, a vida era complicada. Não significa que não teremos lutas. Aliás, eles estavam cheios de presentes valiosos, mas dentro de um estábulo. Porque não importava o lugar, importava quem estava lá. Era Jesus que estava lá. O mais poderoso e o mais incrível, como eu disse, é que o antes passou, mas o depois continua e tem muito mais para acontecer na minha vida e na sua vida. Talvez se a sua vida ainda não existe uma linha claramente definida de quem você era, e de quem você é, de quem você está se tornando, hoje é a sua oportunidade. Semana passada nós tivemos o culto talvez mais incrível de todo o ano de 2020, não foi? Quem estava aqui? Levante sua mão bem alto. Uau, estava todo mundo! Mas foi incrível. Dezenas de irmãos de manhã, de noite, dezenas de irmãos foram batizados nas águas. Que maravilha, quantas pessoas emocionadas chorando, quantas pessoas emocionadas rindo, quantas pessoas estavam aqui cheias de Deus. Por quê? Porque o batismo, ele é exatamente esse passo do antes. O batismo, ele também faz parte dessa divisória do antes e do depois. Da velha criatura, do velho homem, agora com o novo homem. Sabe, veja bem, Jesus ele está aqui hoje, e eu quero te dizer que uma estrela te trouxe para encontrar com Ele e reconectar o seu coração a Deus. Será que você ouviu mesmo? A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, agora é nova criatura, as coisas antigas e velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Sabe, Jesus fez tudo novo. Jesus fez tudo novo. A Bíblia não entra nesse nível de detalhe, mas eu acredito que Jesus fez tudo novo na vida desses reis magos. Eles vieram de longe, eles estavam distantes, eles estavam muito distantes, mas aonde está o rei? Eu sei que tem um rei, a estrela me guiou até aqui, agora eu quero olhar para esse rei, e eu vou ser transformado, e vou voltar por outro caminho, Deus está fazendo na sua vida uma história incrível pelo caminho dele. Talvez seja um caminho que as pessoas não entendam ainda. Talvez seja um caminho mais difícil, porque a Bíblia diz que esse caminho é mais estreito. Ele não é um caminho largo, ele não é um caminho assim, talvez da grande maioria, mas é o caminho que Deus construiu para a gente, é o caminho que Deus vai fazer história na sua vida e através da sua vida. Sabe, você não é aquela luta que você tinha, você não é o nome que te deram, você não é o nome de uma doença, o nome de um problema de caráter, você não é o nome de pecado, você não é o nome da imperfeição que às vezes vem no seu coração, você tem o nome de filho de Jesus, filho de Deus. Você não é fraco, porque ele diz, é no Senhor que eu me estabeleço como forte. Você não é uma pessoa triste, a Bíblia diz que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Você está sendo cheio de alegria, porque Jesus entrou na sua vida, e quando nós entramos no Natal, com o verdadeiro sentido, tudo muda na nossa história. Eles chegaram diante de Jesus, e a Bíblia diz que quando aquela estrela parou, eles se encheram de júbilo, de alegria, porque diante de Jesus ninguém consegue manter nenhum nível de tristeza, é só alegria no Senhor Jesus. Se você estava triste, eu quero dizer que Deus está dando porção de alegria para você. Você estava preocupado, Deus está te dando alívio para o ano de 2021. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer. Posso te falar o que vai acontecer? Não sei também, mas eu sei que com Jesus com Jesus você não vai ter problema não. Nós passamos o ano de 2020, que foi um ano dificílimo, mas com Jesus foi tão melhor, foi tão maravilhoso, foi um ano de tantos milagres, amém? Eu estava olhando esses dias, olhando para a nossa igreja e falando, meu Deus, não sei explicar o que aconteceu, eu não sei explicar. Dezenas e dezenas de irmãos aqui, no meio da crise, da pandemia, foram promovidos, eu estou falando sério. Dezenas de irmãos arrumaram emprego, mudaram de emprego, dezenas de irmãos começaram a empreender, está uma onda, uma graça, uma coisa poderosa de empreendimento, e os empreendedores aqui estão ganhando dinheiro.
Alguns estão empreendendo exclusivamente, outros estão empreendendo além do seu trabalho, então tem um emprego, tem um empreendimento e está prosperando. Glória a Deus por isso. Amém? Eu sei que muita gente pegou Covid em qualquer lugar, as pessoas pegaram Covid, principalmente num lugar que tem gente corajosa como eu e você. Aí pega um pouco mais. Não é aqui não, mas você sabe. Porque aqui não tem gente, né? Vão trabalhar, vão. Esse negócio do fica em casa é para alguns, mas não é para todos. Não tem como. A gente tem Jesus, tem o Espírito Santo aqui dentro, para não deixar a gente ser enganado por aí. É ou não é? Agora, pessoas pegaram Covid, mas ninguém foi hospitalizado. Entende a ideia? Está todo mundo aqui, firme. Deus protegeu a sua vida, Deus protegeu você. E Deus está separando algo incrível para 2021 na sua vida, porque você agora também é uma estrela, é alguém que brilha para conduzir outros a Jesus. Você é, como a Bíblia diz, a luz do mundo e quem sabe luz para as nações, entende? Preste atenção. É incrível vermos como Deus tem transformado muita gente nessa casa. Então o segundo ponto dessa mensagem é esse: agradeça ao Senhor por você estar com Jesus. Diga assim: obrigado, Senhor, porque além de estrelas que o Senhor levantou para me guiar até o Senhor me deixou te conhecer e me fez uma nova criatura, uma nova pessoa. Aleluia, amém? Ele transformou o seu caminho. Por isso que aqui a Bíblia diz, eu creio, aqui é uma, assim, tem uma inferência, mas eu creio que eles voltaram por outro caminho. Você está andando agora por um caminho maravilhoso. Natal é Jesus nascer dentro de nós, para transformar a nossa vida como um todo. As falhas do nosso caráter e um caráter aprovado. Uma família marcada por dores, agora uma família marcada pela alegria e pela paz do Espírito Santo, que excede o entendimento. Sabe, talvez alguns aqui, eu senti de fazer esse apelo hoje de manhã, que eu coloquei essa parte aqui, ó. Eu coloquei essa partezinha aqui dentro. Eu quero falar alguns aqui, presta atenção, porque o Espírito Santo está falando com você. Talvez alguns aqui perderam o brilho esse ano, porque foi um ano difícil, foi um ano onde nossa alma se inclinou a tantos medos, a tantas ameaças. Talvez alguns perderam um pouco do brilho esse ano, outros perderam o brilho dos sonhos, da intensidade com Deus. Talvez perderam o brilho de um testemunho, mas eu quero te dizer, Jesus está te convidando para encontrar com Ele e voltar a brilhar como Ele quer que você brilhe. Jesus te convida hoje, Ele vai mudar o seu caminho, Ele vai mudar a sua história. Amém? Quando Jesus nos encontra, é Natal. É Jesus nascendo dentro de nós. E o terceiro e último ponto, veja o versículo 11. Ao entrarem na casa, versículo 11, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Diga, prostrando-se, o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Quanto mais vemos Jesus de perto, mais nós nos prostramos e mais a gente adora a Ele. Alguns falam por aí que prostrar é o mesmo que adorar. Há até um pouco dessa ideia, mas eu não acho que prostrar é o mesmo que adorar, porque senão ia falar só prostrar ou só adorar. Quando a gente olha, agora a gente vê a postura dos magos, e essa postura desses reis magos precisa ser também a nossa postura. Natal é agradecer a Deus as estrelas que Ele colocou e que Ele tem colocado na nossa vida para nos levar mais perto de Jesus.
Natal é agradecer a Deus por causa da nova vida, porque quando nós encontramos Jesus, quando nós estamos diante de Jesus, tudo muda, Ele muda a nossa história, nós vamos por outro caminho, agora você é uma nova criatura, agora você está pronto para o que Deus tem para a sua vida em 2021, mas Natal é mantermos o nosso coração entregue a Deus. O que significa prostrar? Segundo as Escrituras, prostrar é um pouco mais forte até do que adorar, porque geralmente quem se prostra, adora. Prostrar é entregar, é reconhecer o senhorio de Cristo. Prostrar é você dizer que Ele não é só o Salvador, mas agora Ele é o Senhor. Primeiro eles chegam buscando um Salvador, toda a humanidade quer um Salvador, toda a humanidade acredita que Jesus, toda a humanidade acredita que pode encontrar um Salvador. A gente sabe que é Jesus, eles chegam e encontram o Salvador, mas agora, por causa do que Deus fez por eles, por causa da revelação que eles tiveram de quem Jesus era, por causa da obra do Espírito Santo, agora eles chegam diante de Jesus. E mesmo ele ali menino, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Mesmo ali como menino, mas eles já tinham revelação de quem ele era. E eles se prostram, eles estavam agora entregando a sua vida, o seu coração. Mas não ao Salvador, não apenas ao Salvador. Agora eles estavam dizendo, eu quero entregar tudo que sou, tudo que tenho, porque tenho um dono sobre a minha vida. Prostrar diante dele é reconhecer o seu senhorio. Sabe, é dizer, nós somos filhos, somos servos, é dizer, estou pronto para avançar sob a sua vontade, sabe, nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração, fala de submissão do coração, da nossa vida, da nossa história daqui para frente. Essa palavra no hebraico, ela tem a ver com uma palavra que é ritaua, que significa entregar a minha confiança, é confiar, não é apenas acreditar, porque acreditar até o diabo crê, até o diabo acredita. Aqui é uma questão de um passo a mais, de fazer de Deus o Senhor da sua vida, de fazer de Jesus o Senhor da sua história, daqui para frente, de confiar em que 2021 grandes coisas estão por vir por causa dEle. Eles adoraram, e olha que interessante, Jesus não estava num palácio, Ele estava num estábulo. Aquele lugar era um lugar relativamente difícil, limitado. Mas sabe o que significa isso? Eu vejo aqui que a adoração dos reis magos, ela não dependeu de um lugar, não dependeu de um lugar, mas sim da pessoa de Jesus. Entenda essa ideia, porque nós precisamos dar a nossa melhor adoração em todos os dias. Eu louvo a Deus pela vida da CCLN, porque esse ano foi um ano difícil para a grande maioria de nós, e até mesmo para a igreja de Jesus. 3 meses nós ficamos num culto exclusivamente online, 6 meses no Terça Light só online, muitas células estão online, só online até hoje, mas veja bem, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero dizer mais, essa igreja tem centenas de adoradores, de gente que entendeu, de gente que se prostra, de gente que se coloca diante dele. Por quê? Porque a adoração continuou fluindo, as células continuaram fluindo, a comunhão continuou fluindo, você continuou entregando o seu coração, a sua vida a Jesus. Esse ano nós crescemos muito em tantas áreas da igreja, nós criamos novos ofícios, novos ministérios, nós aumentamos o nível de voluntários da igreja, as nossas células cresceram, 60 pessoas foram recebidas por batismo e transferência semana passada. Veja, a igreja está viva. Por quê? Porque pessoas aqui estão entendendo o que é prostrar e adorar. Isso não depende dos tempos, entendeu? Tivemos num tempo difícil. Outro dia eu estava conversando com um pastor de uma grande igreja, e ele falou assim, a percepção que eu tenho é que em tempos difíceis, as verdadeiras igrejas que têm verdadeiros adoradores, elas crescem até mais. Eu fiquei impressionado com o que ele falou, me marcou. Adoração não depende da nossa posição, adoração não depende de nada disso, depende do meu e do seu coração, tem a ver com a sua entrega, tem a ver com o nível de revelação de quem é Jesus. A Bíblia diz que esses reis vieram e adoraram a Jesus, sabe, Jesus não tinha nem feito nada por eles, entende, diretamente não,
Jesus ainda não tinha morrido na cruz, Jesus ainda não tinha ressuscitado, Jesus não fez nenhum milagre para eles ali não. A adoração deles era por causa de quem Jesus era, e da missão pela qual, e do propósito pelo qual Ele veio. A nossa adoração a Jesus é pelo que Ele é porque Ele é o Senhor da nossa vida, é porque Ele é o dono da sua casa, é porque Ele é o seu dono, é porque é aquele que conquistou o seu coração. Diga comigo: eu sou um adorador, independentemente dos tempos, independentemente das situações, eu vou te adorar, Senhor, para todos sempre, para todos sempre. Sabe, eu acredito que aqueles reis magos, eles entenderam que Jesus era o presente de Deus para eles. Aquele foi o primeiro Natal da história, o primeiro Natal da humanidade, o primeiro presente de Natal foi Deus que nos deu, é Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus é o presente de Deus para nós, Jesus é o presente de Deus para você, Jesus é o presente de Deus para a humanidade. E depois, você sabe que os reis magos, eles sacrificaram a Jesus. Por que sacrificaram, pastor? Por quê? Tem sentido? Tem totalmente sentido. Adoração verdadeira, preste atenção que adoração verdadeira é entrega. E entrega é sacrifício. Há pessoas querendo adorar a Deus às vezes, e isso é bom, mas sem querer entregar a sua vida.